A vida é uma montanha-russa de desafios. Em meio a essa jornada, muitos de nós nos sentimos como vítimas das circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de impotência é uma das maiores ilusões que podemos criar? Imagine olhar para cada obstáculo não como uma barreira, mas como uma oportunidade. O que aconteceria se, em vez de culpar o mundo ao nosso redor, nós olhássemos para dentro e reconhecêssemos o poder que temos nas nossas mãos? Sabe aquele momento em que você se pega reclamando da vida? E se eu te contar que nesse exato instante você pode mudar tudo? Cada decisão, cada pensamento, é uma escolha que molda o seu destino. Mas como você reage a isso? Você é o protagonista da sua história, não um mero coadjuvante. Pense em um desafio que você enfrenta agora. O que aconteceria se você deixasse de lado a mentalidade de vítima e abraçasse a responsabilidade? O que você descobriria sobre si mesmo? Vamos explorar essa transformação juntos e entender como assumir o controle pode ser libertador. Prepare-se para uma nova perspectiva que pode mudar tudo. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A natureza da responsabilidade pessoal e como ela molda a vida. Quando eu parei para refletir sobre a natureza da responsabilidade pessoal, percebi que ela é como um alicerce em uma construção. Sem um alicerce sólido, a estrutura da vida pode desmoronar a qualquer momento. A responsabilidade pessoal é o que nos permite tomar as rédeas da nossa própria trajetória, a partir do momento em que entendemos que somos os protagonistas da nossa história. Essa percepção é libertadora, mas também desafiadora, pois implica que somos nós, e apenas nós, que temos o poder de moldar nosso destino. A responsabilidade pessoal não é algo que vem naturalmente para todos. Em muitos momentos, é fácil se deixar levar pela correnteza da vida, acreditando que as coisas acontecem de forma aleatória ou que somos meras vítimas das circunstâncias. Contudo, ao assumir a responsabilidade, começamos a ver as escolhas que temos diante de nós. E essas escolhas são o que realmente definem o caminho que seguimos. Quando reconhecemos que nossas ações têm consequências, começamos a agir de forma mais intencional, o que, por sua vez, nos ajuda a construir uma vida que realmente desejamos. Uma das maiores lições que aprendi é que a responsabilidade pessoal não é apenas sobre o que fazemos, mas também sobre como reagimos ao que nos acontece. O que nos define não é o que nos acontece, mas a maneira como respondemos a essas situações. Esse entendimento tem o poder de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Por exemplo, ao invés de reclamar sobre uma situação difícil, podemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade é fundamental para moldar uma vida mais satisfatória e significativa. Além disso, a responsabilidade pessoal também envolve um certo nível de autoconhecimento. Precisamos entender nossas fraquezas, nossos medos e nossas limitações para que possamos superá-los. Quando nos tornamos conscientes de nossas próprias falhas, podemos trabalhar para aprimorá-las. Esse processo não é fácil, mas é extremamente gratificante. Ao assumir a responsabilidade, também nos tornamos mais empáticos e compreensivos em relação aos outros, uma vez que reconhecemos que todos enfrentam suas próprias batalhas. Por fim, a responsabilidade pessoal é um convite à ação. Quando percebemos que temos o poder de influenciar nossa própria vida, somos incentivados a agir. Isso pode se manifestar em pequenas decisões diárias, como optar por uma alimentação saudável ou dedicar tempo a um hobby que nos traz alegria. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é uma oportunidade de moldar a vida que queremos viver. É nesse sentido que a responsabilidade pessoal se torna um verdadeiro motor de mudança. A diferença entre ser vítima e ser responsável pelas próprias escolhas. A diferença entre ser vítima e ser responsável pelas próprias escolhas é um dos temas mais impactantes que eu já abordei em minha vida. Muitas vezes, nos encontramos em situações complicadas e é tentador assumir o papel de vítima. É mais fácil culpar os outros ou as circunstâncias do que enfrentar o desconforto de reconhecer nossas próprias falhas e decisões. No entanto, essa mentalidade de vítima nos aprisiona em um ciclo de impotência e desespero, enquanto a responsabilidade abre portas para a mudança e o crescimento. Quando escolhemos nos ver como vítimas, entregamos nosso poder a fatores externos. Acreditamos que somos meros espectadores em nossas vidas, esperando que algo ou alguém mude nossa situação. Essa mentalidade não só nos impede de agir, mas também nos faz sentir que não temos controle sobre nossas vidas. Por outro lado, ao assumir a responsabilidade,
começamos a perceber que temos a capacidade de influenciar nosso futuro. Essa mudança de perspectiva é poderosa e pode ser o primeiro passo para uma vida mais plena e satisfatória. Uma vez que começamos a ver nossas escolhas como fundamentais para nosso destino, a vida se torna um campo de oportunidades. Cada decisão, mesmo as pequenas, é uma chance de moldar nosso futuro. Isso nos dá um senso de propósito e direção. Não se trata de ignorar as dificuldades que encontramos pelo caminho, mas sim de reconhecer que, mesmo nas situações mais desafiadoras, temos a capacidade de escolher como reagir. Essa habilidade é o que nos diferencia como indivíduos e nos capacita a nos tornarmos mais resilientes. É interessante notar que, ao assumir a responsabilidade, também nos tornamos mais conscientes do impacto de nossas ações nos outros. Quando nos vemos como responsáveis, começamos a considerar como nossas escolhas afetam as pessoas ao nosso redor. Essa consciência pode nos levar a agir de maneira mais ética e atenciosa, melhorando nossas relações interpessoais. Afinal, somos todos parte de um mesmo tecido social, e nossas decisões reverberam em nossas comunidades. Por último, é importante lembrar que assumir a responsabilidade não significa que precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Não devemos nos culpar por tudo que dá errado. Em vez disso, a responsabilidade é sobre a aceitação de que, independentemente das circunstâncias, sempre temos a opção de escolher nosso caminho e aprender com nossas experiências. Essa abordagem não só nos empodera, mas também nos liberta das amarras da vitimização. O papel da mentalidade na percepção de situações desafiadoras. A mentalidade desempenha um papel crucial na forma como percebemos as situações desafiadoras que encontramos ao longo da vida. Eu costumava encarar os obstáculos como barreiras intransponíveis, mas ao longo do tempo, percebi que a maneira como pensamos sobre esses desafios pode mudar completamente nossa experiência. Uma mentalidade fixa nos leva a acreditar que somos incapazes de mudar, enquanto uma mentalidade de crescimento nos encoraja a ver as dificuldades como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora, a primeira reação pode ser o medo ou a frustração. Contudo, ao adotarmos uma mentalidade mais positiva, começamos a ver esses desafios como uma chance de nos testarmos e de expandirmos nossos limites. Por exemplo, ao invés de pensar "não consigo fazer isso", podemos mudar nosso discurso interno para "como posso aprender a fazer isso?". Essa simples mudança de perspectiva pode ter um impacto profundo na nossa motivação e nas nossas ações. A mentalidade de crescimento não apenas nos ajuda a enfrentar desafios, mas também nos torna mais resilientes. Ao encararmos as dificuldades como parte do nosso processo de aprendizado, desenvolvemos a capacidade de nos recuperar mais rapidamente de fracassos e contratempos. Essa resiliência é uma habilidade valiosa, tanto na vida pessoal quanto na profissional, pois nos permite continuar avançando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Além disso, a mentalidade que adotamos também afeta nossa saúde mental. Quando nos concentramos nas soluções em vez de nos perdermos nas dificuldades, estamos mais propensos a experimentar sentimentos de esperança e otimismo. Isso não significa que devemos ignorar nossos sentimentos negativos, mas sim que podemos aprender a gerenciá-los de forma mais eficaz, canalizando essa energia para ações produtivas. Essa abordagem não só melhora nossa qualidade de vida, mas também nos ajuda a construir uma perspectiva mais equilibrada e positiva. Por fim, cultivar uma mentalidade positiva requer prática e autoconsciência. É um processo contínuo que envolve a identificação de nossos padrões de pensamento e a disposição de mudá-los. Às vezes, isso pode significar buscar apoio de outras pessoas, como amigos ou mentores, que possam nos ajudar a ver as situações de uma nova perspectiva. Essa transformação mental pode ser desafiadora, mas os benefícios que colhemos ao longo do caminho fazem cada esforço valer a pena. Como a linguagem que usamos afeta nossa percepção de responsabilidade. A linguagem que usamos tem um impacto significativo na nossa percepção de responsabilidade. Ao longo da minha vida, percebi que as palavras que escolhemos não são apenas uma forma de comunicação, mas também moldam nossa realidade e influenciam nossas emoções e comportamentos. Por exemplo, ao usar palavras que evocam vitimização, como "não tive escolha" ou "não posso", estamos reforçando a ideia de que somos impotentes. Em contrapartida, ao adotar uma linguagem mais empoderadora, como "escolhi" ou "posso", começamos a reconhecer nosso papel ativo em nossas vidas. Essa relação entre linguagem e responsabilidade é fascinante. Quando começamos a prestar atenção nas nossas conversas internas e externas, percebemos que muitas vezes usamos expressões que nos colocam na posição de vítimas.
Isso pode ser um reflexo de um padrão de pensamento que desenvolvemos ao longo do tempo. Ao identificar essas expressões, podemos trabalhar para substituí-las por outras que promovam a responsabilidade e o empoderamento. Essa mudança pode parecer sutil, mas seus efeitos são profundos. A linguagem também influencia como nos vemos em relação aos outros. Quando falamos sobre nossas experiências de uma maneira que destaca nossa responsabilidade, nos tornamos exemplos para aqueles ao nosso redor. Isso cria um ambiente mais positivo e encorajador, onde as pessoas se sentem motivadas a assumir suas próprias responsabilidades. Por outro lado, quando perpetuamos um discurso de vitimização, contribuímos para um ciclo negativo que pode afetar a todos. Além disso, a forma como nos expressamos pode afetar nossas relações interpessoais. Uma comunicação que enfatiza a responsabilidade pode ajudar a resolver conflitos e promover um entendimento mais profundo entre as pessoas. Quando usamos uma linguagem que assume a responsabilidade, somos mais propensos a encontrar soluções colaborativas e a construir laços mais fortes. Essa abordagem não só melhora a qualidade das nossas interações, mas também nos ajuda a cultivar um senso de comunidade e apoio mútuo. Por fim, a mudança na nossa linguagem não acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática e intenção. No entanto, ao fazer um esforço consciente para usar uma linguagem que promova a responsabilidade, começamos a perceber mudanças em nossa mentalidade e em nossa estratégias para assumir a responsabilidade em vez de se colocar na posição de vítima. Assumir a responsabilidade é uma escolha que, muitas vezes, requer coragem e autoconhecimento. Quando me vejo em situações desafiadoras, percebo que a primeira reação é, por vezes, buscar desculpas ou apontar dedos. Mas, ao refletir sobre isso, percebo que essa postura de vítima só me leva a um ciclo de frustração e impotência. Aprendi que a verdadeira força está em aceitar que as minhas escolhas moldam a minha realidade. Quando eu decido agir em vez de reagir, sinto que estou recuperando o controle da minha vida. Uma estratégia que me ajudou imensamente foi a prática de questionar meus próprios pensamentos. Em vez de me deixar levar por uma narrativa de vitimização, eu começo a me perguntar: o que eu fiz para que essa situação acontecesse, ou como eu posso mudar isso? Esse exercício de autoanálise me permite ver as situações de uma nova perspectiva, transformando desafios em oportunidades de aprendizado. É um processo contínuo, mas cada vez que consigo reverter essa mentalidade, sinto que estou mais próximo de me tornar a melhor versão de mim mesmo. Além disso, tenho tentado me cercar de pessoas que também adotam uma mentalidade de responsabilidade. Conversar com amigos ou colegas que compartilham essa visão é inspirador. Eles me lembram que todos enfrentamos dificuldades, mas a maneira como escolhemos lidar com elas é o que realmente importa. Assim, essas interações me incentivam a não me acomodar na vitimização, mas a buscar soluções e alternativas para os problemas que enfrento. Outra estratégia é estabelecer metas claras. Quando tenho um objetivo em mente, é mais fácil focar nas ações que devo tomar para alcançá-lo. Por exemplo, se estou insatisfeito com meu trabalho, em vez de reclamar, coloco em prática um plano para melhorar minhas habilidades ou buscar novas oportunidades. Essa abordagem me dá um senso de propósito e me faz sentir que, de alguma forma, estou moldando meu futuro. Por fim, a prática da gratidão tem sido um aliado poderoso. Quando começo a focar nas coisas boas da minha vida, percebo que mesmo nas dificuldades, há lições valiosas a serem aprendidas. Isso me ajuda a deixar de lado a mentalidade de vítima, pois reconheço que sou responsável por minha própria felicidade e que, mesmo em meio ao caos, posso encontrar motivos para ser grato e avançar. A importância da autoconsciência para o empoderamento pessoal. A autoconsciência é uma das ferramentas mais valiosas que podemos desenvolver. Quando começo a prestar atenção nas minhas emoções, reações e padrões de pensamento, percebo que muitas vezes sou o maior obstáculo em minha própria vida. Essa capacidade de olhar para dentro de mim mesmo me permite identificar comportamentos que não me servem mais, assim, trabalhar para mudá-los. É um passo fundamental para o empoderamento pessoal, pois só posso assumir a responsabilidade por algo que reconheço em mim. Um aspecto vital da autoconsciência é entender os meus gatilhos emocionais. Existem situações que me fazem sentir inseguro ou ansioso, e ao identificá-las, posso me preparar melhor para lidar com elas. Por exemplo, percebo que em situações de crítica, muitas vezes reajo defensivamente. Quando me dou conta disso, consigo respirar fundo e responder de uma forma mais construtiva. Essa consciência me empodera, pois me permite escolher como reagir, em vez de ser refém das minhas emoções. Além disso, a autoconsciência me ajuda a reconhecer meus valores e crenças.
Quando sei o que realmente valorizo, posso fazer escolhas que estejam alinhadas com esses princípios. Isso me dá uma sensação de integridade e autenticidade, o que, por sua vez, reforça minha capacidade de assumir responsabilidade. Não estou apenas reagindo às circunstâncias, estou vivendo de acordo com quem realmente sou, e isso é extremamente libertador. O autoconhecimento também me ajudou a perceber que o empoderamento não significa fazer tudo sozinho. Muitas vezes, busco apoio de pessoas em minha vida, como amigos e mentores. Eles me ajudam a ver aspectos de mim mesmo que talvez eu não consiga perceber. Essa troca é essencial para meu crescimento, pois me lembra que não estou sozinho na jornada e que é perfeitamente aceitável pedir ajuda quando necessário. Por último, a autoconsciência me ensina a importância da autoaceitação. Ao aceitar minhas imperfeições e falhas, consigo ser mais gentil comigo mesmo. Essa aceitação não me torna complacente, pelo contrário, me motiva a melhorar e crescer. Quando não me culpo por erros do passado, mas os vejo como parte da minha jornada, sinto que estou assumindo a responsabilidade pela minha vida e, consequentemente, me empoderando. Exemplos de situações em que pessoas superaram a mentalidade de vítima. Conheço várias histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram superar a mentalidade de vítima e transformar suas vidas. Uma delas é a de um amigo que passou por uma separação dolorosa. Nos primeiros meses, ele se sentiu perdido e sem direção, frequentemente reclamando de sua situação. No entanto, em vez de permanecer nesse ciclo de vitimização, ele decidiu procurar terapia. Através desse processo, começou a entender que a responsabilidade por sua felicidade estava em suas mãos. Ele começou a investir em si mesmo, buscando hobbies e atividades que o faziam feliz, e hoje é uma pessoa completamente diferente, cheia de vida e motivação. Outro exemplo é o de uma colega de trabalho que, após ser demitida, sentiu que o mundo havia desabado. Em vez de se deixar abater, ela decidiu usar essa experiência como um trampolim. Começou a fazer cursos e a se desenvolver profissionalmente, e em pouco tempo, conseguiu uma posição em uma empresa que a valorizava muito mais. Essa transformação não foi fácil, mas sua determinação em não se ver como uma vítima da situação fez toda a diferença em sua trajetória. Tem também a história de um atleta que sofreu um grave acidente, resultando em uma lesão que poderia ter encerrado sua carreira esportiva. Em vez de se conformar com esse destino, ele se dedicou intensamente à reabilitação. Ele não se via como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém que poderia superar qualquer desafio. Essa mentalidade o levou não apenas a voltar a competir, mas a conquistar medalhas em competições internacionais. Sua jornada é um testemunho de como a responsabilidade pela própria vida pode levar a resultados extraordinários. Ainda, tenho em mente a história de uma mulher que cresceu em um ambiente familiar muito difícil. Em vez de se deixar definir por seu passado, ela decidiu usar suas experiências como motivação. Foi para a faculdade e se formou em psicologia, dedicando sua vida a ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Ao invés de se considerar uma vítima, ela se tornou uma fonte de inspiração para muitos que enfrentam dificuldades. Por último, existe a história de um jovem que enfrentou bullying na escola. Durante anos, ele se sentiu impotente e isolado. Mas, em um momento de clareza, decidiu que não seria mais uma vítima. Ele começou a se envolver em atividades sociais e a se tornar um defensor dos direitos dos jovens, transformando sua dor em uma missão. Hoje, ele é um palestrante motivacional, ajudando outros a encontrar sua voz e a superar desafios semelhantes. Essas histórias demonstram que, independentemente das circunstâncias, é possível transformar a mentalidade de vítima em uma mentalidade de empoderamento. O papel da responsabilidade nas relações interpessoais. A responsabilidade é um dos pilares fundamentais das relações interpessoais saudáveis. Quando penso sobre minhas interações com amigos, familiares e colegas, percebo que a capacidade de assumir responsabilidade por minhas ações e palavras é crucial para a construção de laços fortes. Quando reconheço que sou responsável pelo que digo e faço, isso me ajuda a ser mais consciente em minhas interações e a manter uma comunicação mais honesta e aberta. Um exemplo claro disso é quando tenho desentendimentos com amigos. Em vez de culpar o outro por não entender meu ponto de vista, eu me pergunto, como eu poderia ter me expressado de maneira mais clara? Essa mudança de perspectiva não apenas ajuda a resolver conflitos, mas também fortalece a amizade, pois ambos os lados se sentem ouvidos e respeitados. A responsabilidade, nesse sentido, é um ato de empatia, onde reconhecemos que nossas ações têm impacto sobre os outros. Além disso, a responsabilidade nas relações interpessoais promove um ambiente de confiança.
Quando as pessoas se sentem seguras para assumir suas falhas e erros, isso cria um espaço onde todos podem ser autênticos. É libertador saber que posso ser vulnerável com os outros e que eles também podem fazer o mesmo. Essa troca de sinceridade e responsabilidade mútua é o que torna as relações mais profundas e significativas. Outro aspecto importante é que assumir responsabilidade nas relações nos ensina a importância do perdão. Quando me comprometo a ser responsável por minhas ações, também aprendo a perdoar os outros por suas falhas. Ninguém é perfeito, e reconhecer isso nos ajuda a cultivar a compreensão e a compaixão. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas também a nós mesmos, criando um ciclo saudável de responsabilidade e empatia. Por último, o papel da responsabilidade nas relações interpessoais se estende também ao ambiente de trabalho. Em equipes, quando cada membro assume a responsabilidade por suas tarefas e contribuições, o resultado é uma colaboração mais eficaz e harmoniosa. Isso diminui a culpa e o ressentimento, pois todos se sentem igualmente responsáveis pelo sucesso coletivo. Afinal, um time que se apoia na responsabilidade mútua é um time que tende a alcançar grandes resultados. 11. A relação entre responsabilidade e resiliência emocional. Quando falo sobre responsabilidade, percebo que ela é um dos pilares da resiliência emocional. Isso acontece porque, ao assumirmos a responsabilidade por nossas ações e reações, começamos a desenvolver uma força interna que nos permite enfrentar adversidades de forma mais eficaz. Lembro de uma época em que me vi enfrentando um grande desafio pessoal. Em vez de me deixar levar pela frustração e pelo desânimo, decidi que a única maneira de seguir em frente era reconhecer meu papel na situação. Isso me fez perceber que, mesmo diante de dificuldades, eu tinha o poder de mudar minha perspectiva. A resiliência não é algo com que nascemos, é uma habilidade que cultivamos ao longo do tempo. Quando aceitamos a responsabilidade por nossas escolhas, aprendemos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Essa mudança de mentalidade transforma nossa abordagem em momentos de crise, permitindo que enfrentemos os desafios com uma atitude proativa. Lembro-me de um amigo que, após perder o emprego, não se deixou abater. Em vez disso, ele se responsabilizou por sua situação e decidiu investir em sua formação. Essa atitude não apenas o ajudou a superar a crise, mas também o tornou mais forte e preparado para o futuro. Além disso, a responsabilidade nos ensina a lidar com as emoções de maneira mais saudável. Quando somos capazes de identificar como nossas escolhas afetam nossas vidas, ficamos mais aptos a gerenciar nossas reações. Isso não significa que não sentiremos tristeza ou frustração, mas sim que aprenderemos a canalizar essas emoções de forma construtiva. A resiliência emocional está diretamente ligada à nossa capacidade de entender que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, sempre podemos controlar a maneira como respondemos a essas situações. Outra conexão importante entre responsabilidade e resiliência é a capacidade de aprender com os erros. Quando aceitamos que somos responsáveis por nossos fracassos, conseguimos extrair lições valiosas de cada experiência. Essa abordagem nos ajuda a evitar repetição de comportamentos prejudiciais e a criar um ciclo de crescimento contínuo. Ao final de cada desafio, temos a oportunidade de reavaliar nossas escolhas e ajustar nosso caminho, o que fortalece ainda mais nossa resiliência emocional. Por fim, posso afirmar que a relação entre responsabilidade e resiliência é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Ao nos tornarmos mais responsáveis, não apenas enfrentamos melhor as dificuldades, mas também nos tornamos exemplos para os outros. A resiliência não é apenas sobre suportar a tempestade, é sobre aprender a dançar na chuva. E nesse processo, descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. 12. Ferramentas práticas para desenvolver uma mentalidade de responsabilidade. Desenvolver uma mentalidade de responsabilidade não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo que exige prática e dedicação. Uma das ferramentas mais eficazes que encontrei foi o uso da autorreflexão. Reservar um tempo para pensar sobre minhas ações e decisões me ajudou a identificar padrões de comportamento que muitas vezes passavam despercebidos. Escrever um diário, por exemplo, se tornou uma prática essencial para mim. Ao registrar meus pensamentos e sentimentos, consegui perceber como, muitas vezes, eu estava me colocando na posição de vítima, em vez de assumir a responsabilidade pela minha vida. Outra ferramenta poderosa é a técnica da conversa interna positiva. Muitas vezes, somos nossos críticos mais severos. Substituir pensamentos autodepreciativos por afirmações construtivas pode transformar nossa mentalidade. Quando me pego pensando "eu nunca vou conseguir",
faço um esforço consciente para mudar essa narrativa para algo como eu tenho a capacidade e a determinação para superar esse desafio. Essa simples mudança de linguagem pode ter um impacto profundo em como nos sentimos em relação a nós mesmos, consequentemente, em nossas ações. A prática da gratidão também tem se mostrado uma ferramenta valiosa. Ao focar no que temos e nas oportunidades que nos foram dadas, mudamos nosso foco da escassez para a abundância. Isso nos ajuda a assumir responsabilidade por nossa felicidade e bem-estar, em vez de esperar que fatores externos façam isso por nós. Comecei a listar 3 coisas pelas quais sou grato a cada dia, e essa prática simples me ajudou a cultivar uma mentalidade mais positiva e responsável. Além disso, o estabelecimento de metas claras é fundamental para desenvolver essa mentalidade. Quando temos objetivos definidos, podemos nos responsabilizar por alcançá-los. Lembro-me de ter me comprometido a correr uma maratona. Para isso, precisei criar um plano de treinamento, mais importante, assumir a responsabilidade por seguir esse plano. Cada passo que eu dava não apenas me aproximava do meu objetivo, mas também me ensinava sobre disciplina e comprometimento. Por último, buscar apoio em mentores ou grupos de responsabilidade pode ser uma excelente maneira de cultivar essa mentalidade. Estar cercado por pessoas que compartilham objetivos semelhantes pode nos motivar a permanecer no caminho certo e nos lembrar da importância de assumir a responsabilidade por nossas vidas. Conversar sobre nossas lutas e vitórias cria um ambiente de apoio e encorajamento, essencial para o crescimento pessoal. 13. O impacto da responsabilidade na saúde mental e bem-estar. A responsabilidade tem um impacto profundo na nossa saúde mental e bem-estar. Quando assumimos o controle de nossas vidas e decisões, criamos um senso de agência que é fundamental para a felicidade. Lembro de um período em que me sentia perdido e sem direção. Ao perceber que a chave para mudar minha situação estava em minhas mãos, comecei a tomar decisões mais conscientes. Isso não apenas melhorou meu estado emocional, mas também aumentou meu nível de satisfação com a vida. Ao assumir a responsabilidade, também reduzimos a ansiedade. Muitas vezes, o estresse vem da sensação de que não temos controle sobre nossas circunstâncias. Quando reconhecemos que somos responsáveis por nossas reações e escolhas, nos tornamos mais capazes de lidar com as pressões do dia a dia. Isso me lembrou de um momento em que um projeto no trabalho estava prestes a dar errado. Em vez de me desesperar, decidi focar no que eu poderia fazer para resolver a situação. Essa mudança de foco me deu uma sensação de controle que, por sua vez, diminuiu minha ansiedade. A responsabilidade também está diretamente ligada à autoestima. Quando conseguimos cumprir nossas promessas e alcançar nossos objetivos, isso reforça nossa autoconfiança. Cada pequena vitória se torna um combustível para continuar avançando. Eu me lembro de como, ao me comprometer a melhorar meu condicionamento físico e ver os resultados, minha autoestima aumentou consideravelmente. Essa confiança em mim mesmo se refletiu em outras áreas da minha vida, promovendo um ciclo virtuoso de bem-estar. Ademais, assumir a responsabilidade nos ajuda a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Quando somos capazes de reconhecer nosso papel nas dinâmicas interpessoais, podemos nos comunicar de forma mais aberta e honesta. Isso, por sua vez, promove um ambiente de confiança e respeito mútuo. Lembro de uma amizade que quase se perdeu por falta de comunicação. Ao assumir a responsabilidade por minha parte na situação, consegui abrir um diálogo sincero que fortaleceu nosso vínculo. Por último, a responsabilidade nos oferece um senso de propósito. Quando sabemos que nossas ações têm consequências, nos sentimos mais motivados a agir de maneira que reflita nossos valores e objetivos. Essa clareza de propósito é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Ao olhar para trás e ver como as escolhas que fiz moldaram minha trajetória, percebo que assumir a responsabilidade por minha vida me trouxe uma satisfação que vai além das conquistas superficiais. 14. A importância do perdão e da liberação do passado para assumir a responsabilidade. O perdão é um tema delicado, mas fundamental quando se trata de assumir a responsabilidade por nossas vidas. Quando guardamos ressentimentos, estamos, na verdade, nos colocando na posição de vítimas. Por muito tempo, carreguei mágoas que não apenas me impediam de seguir em frente, mas também minavam minha capacidade de assumir a responsabilidade por minhas escolhas. Ao aprender a perdoar, descobri que esse ato não era apenas para o outro, mas um presente que eu me dava. Liberar o passado é um passo crucial para crescer e evoluir. Muitas vezes, ficamos presos em experiências prejudiciais que nos fazem acreditar que somos incapazes de mudar. Lembro de um momento em que precisei confrontar um erro do passado. Em vez de me deixar paralisar por ele,
decidi olhar para a situação com um olhar de aprendizado. Isso me permitiu não apenas perdoar a mim mesmo, mas também soltar o peso que carregava. A sensação de libertação que experimentei foi transformadora. O perdão também é uma maneira de recuperar o controle sobre nossas vidas. Quando nos permitimos perdoar, estamos dizendo que não seremos mais definidos pelas ações de outras pessoas. Isso me fez entender que, ao assumir a responsabilidade por minhas reações, eu estava, na verdade, reivindicando meu poder pessoal. Perceber que eu poderia escolher como me sentir em relação ao que aconteceu foi um divisor de águas na minha jornada de autoconhecimento. Além disso, o perdão é essencial para o bem-estar emocional. Estudos mostram que o ato de perdoar está associado a níveis mais altos de felicidade e a uma diminuição do estresse. Quando deixamos de lado o rancor, criamos espaço para a cura e a paz interior. Lembro de ter participado de um workshop sobre perdão. Ao final, percebi que o que mais me prendia era minha resistência a liberar o que não me servia mais. Essa prática me ajudou a entender que o perdão é uma escolha diária, uma decisão de não deixar que o passado defina meu presente. E aí, pessoal? Agora que já discutimos como assumir a responsabilidade pela nossa vida pode transformar tudo, vamos refletir um pouco mais. Pense na última vez que você se sentiu como uma vítima. O que aconteceu? Quais foram as escolhas que você fez naquela situação? Lembre-se, tudo se resume a como reagimos aos desafios que a vida nos apresenta. Se você parar e olhar para as dificuldades, vai perceber que elas são oportunidades disfarçadas. Cada obstáculo pode se tornar uma lição poderosa. E a pergunta que fica é: você vai continuar se prendendo ao papel de vítima ou vai abraçar o poder que vem com a responsabilidade? E aqui vai um desafio. Nos próximos dias, quando algo ruim acontecer, pause. Pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Como posso transformar essa situação em algo positivo? Esse simples exercício pode mudar a sua perspectiva e, consequentemente, sua vida. Então, que tal compartilhar nos comentários como você pretende assumir essa nova mentalidade? Vamos juntos construir uma comunidade onde a responsabilidade é nossa aliada, e não um fardo. Estou ansioso para ler suas histórias. Até a próxima!